E aí, gente, voltando então à nossa obra, o Ateneu, né? Vocês viram que essa obra é complexa mesmo. Quem está lendo o Ateneu já tentou ler, ou já conseguiu, enfim, sabe o quanto, né, essa obra é carregada de questões filosóficas, de questões psicológicas, né, de reflexões sociais, sobre educação, enfim. É uma obra que tem, né, um peso assim que acaba se traduzindo também na aula. Então, eu estou até pedindo perdão pela aula anterior, pela quantidade de informações, por essa fala contínua, né, acelerada, justamente porque talvez esse seja um retrato daquilo que a gente tem no Ateneu. Né? Não poderia fazer diferente, não poderia deixar por menos, né, aquilo que a gente entende como sendo um substrato, aí, uma base, né, que está na obra e que precisa ser debatida, precisa ser pensada. Bom, elementos, como eu dizia para vocês na aula anterior, elementos impressionistas. Mais uma vez, aquele trabalho com a memória. Citei a Helen, ou a Helena, como sendo uma menina que vai falar do fato e, né, escrever sobre o fato. Vejam, nesse momento a gente já pode imaginar que houve uma distorção. Vamos pensar, né, que a nossa capacidade de memorização dos fatos é uma capacidade que não vai trazer para o mundo mental, no entanto, o fato real, mas a memória do fato. Isso é importante que a gente reconheça, que todas as vezes que a gente transforma uma realidade ocorrida em um fato, bom, primeiro, tem uma distorção do ponto de vista. Né? O que você viu, como você viu, de que ponto de vista você viu, de como você interpretou, tudo isso já entra na transfiguração da memória. Portanto, toda a memória do fato não é o fato em si, jamais, mas é uma transfiguração do fato e esse fato vai ser guardado na memória. Um pouco aquilo que, né, nós estamos trabalhando aparece aqui, né, naquilo que chamamos de elementos impressionistas da obra O Ateneu, né, nessa captação do real transformado, transformar já é uma outra forma, né, em memória por vezes vívida, por vezes muito intensa, uma memória assim que ele conseguiu, né, expressar por meio de palavras como se fosse mesmo uma tradução quase que completa do fato, por vezes vaga, né? Por vezes não muito precisa, ele não sabia muito bem o que aconteceu, transfigurada ou distorcida. Sempre essa memória transfigurada, ou seja, temos uma figura. E aí, quando a gente, né, guarda essa figura na mente, ela já sofre distorções ou se transfigura como memória do fato, não o fato em si. Isso é importante que a gente reconheça. Bom, vamos lembrar que o impressionismo na arte, na pintura, né, ele aparece lá com aqueles famosos, inclusive, pintores impressionistas como Monet, Renoir. E aqui eu selecionei particularmente, né, esse quadro do Monet, chamado A Catedral de Rouen, em que a gente vê um trabalho que o Monet fez, né, retratando a mesma catedral, ou seja, o mesmo fato, tem lá uma catedral, né, em Rouen, e ele retratou essa mesma catedral em vários períodos do dia, em vários momentos do ano. Então, vejam, aquilo que os impressionistas estão fazendo, né, na pintura, é alguma coisa que a gente vai ver também na literatura. Vamos tentar entender. Bom, a fotografia tinha sido inventada em 1850. A fotografia veio substituir, né, uma antiga função da arte, que era retratar pessoas e paisagens. Agora, se você quiser, obviamente, né, um retrato seu, você não vai contratar um pintor, você vai simplesmente bater uma foto hoje no celular. Agora, não era assim antes da invenção da fotografia. Se você quisesse guardar um retrato, né, para a posteridade, você teria que contratar um pintor, o pintor te desenhava. Assim que acontecia lá com aquela realeza, por exemplo. Né? Não é uma coisa com paisagem. Né? Você pede um pintor para ele retratar uma determinada paisagem, ou o próprio pintor vai lá retratar essa paisagem. Agora a fotografia já faz isso. E a arte, né, muito em função da percepção que a fotografia veio trazer, a arte também vai sofrer alguma alteração. Bom, vamos lembrar que a fotografia, grafia, né, que significa justamente escrita, escrita da luz. A fotografia é um papel fotossensível, sensível à luz, que vai registrar justamente a luz. Essa percepção de que a fotografia não reproduz o objeto, mas a luz que incidiu no papel e grafou, escreveu no papel aquela luz,
é uma percepção que os impressionistas começam a utilizar na própria pintura. O próprio impressionista, o pintor, né, ele vai sacar, vai perceber que ele, na verdade, não pinta o objeto, que ele pinta a luz que incide no objeto. Daí, justamente, essa ida do Monet todos os dias, né, a um determinado horário, à catedral, para pintar essa catedral naquela luz particular das 3 da tarde, ou naquela luz já do final da tarde, às 6, quando o escuro já começa a tomar a catedral. No inverno, no verão, ou seja, essa forma obsessiva, né, não de retratar o objeto, mas de retratar aquilo que de fato é o objeto que chega até nós, a luz que incide e que chega até a nossa retina. Então, não é a retratação do real, mas, né, a retratação da impressão que o real causa. Isso tem muito a ver, como eu dizia para vocês, com a questão da memória. Não é o que nós temos na memória, o fato em si, mas a impressão que aquele fato nos causou. E, às vezes, a impressão vem distorcida por, né, exatamente essa opinião a respeito do fato que eu constituo muitos anos depois. Então, uma coisa é você memorar, né, ou melhor, memorizar o fato no momento em que ele está acontecendo, outra coisa é você tentar resgatar essa memória muitos anos depois, quando você já tem uma outra, né, formação, uma outra ideia do que seja a realidade, e essa ideia vai interferir na sua perspectiva. Daí que, né? Opa, voltando aqui, só para a gente salientar mais uma vez, reforçar essa ideia. O Ateneu do Raul Pompeia também tem elementos que nós chamamos impressionistas, por esse trabalho com a memória, por esse trabalho da transfiguração de certos elementos da memória, ou seja, o Sérgio adulto transfigura a experiência memorialista do Sérgio adolescente. Beleza? E aí, eu já ia adiantando a vocês os elementos naturalistas. Nós estamos aí nesse período em que o naturalismo, né, uma tendência da própria literatura realista, acredita justamente que o homem como animal, Darwin, mais uma vez, né? O Darwin aparece, inclusive, citado na própria obra aí, o darwinismo aparece citado no Ateneu. Darwin colocando que o homem é um animal, ele é, em certo sentido, né, dominado por certos instintos. O homem tem o seu comportamento dado pelo instinto, em primeiro plano, e aí a exploração dessa ideia, né, do quanto um certo comportamento é instintivo, antes de mais nada, aparece também no Ateneu, sobretudo nessa aproximação aí, né, dos instintos agressivos e sexuais dos adolescentes dentro da instituição. Vamos lembrar também que os naturalistas, assim como a Luiz Azevedo lá no Curtiço, lembram? Trabalham bastante a zoomorfização. Aqui, zoo, animal, morfe, forma. Ou seja, comparações frequentes com os animais. Na medida em que o homem é um animal, eu uso o próprio animal dentro de um determinado comportamento, dentro de uma determinada lógica, a serpente, né? O cachorro, o gato, né? Ou então, às vezes, um verme. Então, eu vou comparar a atitude humana ao verme. A atitude dos vermes, né? Como acontecia lá com o Curtiço da Luiz Azevedo, a atitude da Rita Baiana, uma cadela, no cio, né? Então, alguma coisa assim da sensualidade da Rita Baiana no Curtiço aparece como uma identidade de cadela no cio. Uma analogia, uma comparação com o animal, essa zoomorfização. O homem é aproximado aí o tempo todo aos animais. Como os meninos do internato, enfim, vivem um regime de exclusão do outro sexo, ou seja, não é uma escola mista, é uma escola só para meninos, e esses meninos passam lá o ano inteiro convivendo com eles mesmos, sem voltar para casa, só no final do ano que eles voltavam para casa. Então eles acordavam, tomavam café juntos, iam para as aulas, faziam esporte, depois iam dormir nos quartos coletivos, inclusive. Toda essa realidade do menino, né, vivendo no colégio interno, enfim, vai trazer, obviamente, na época da adolescência, né, uma sexualidade aí que está toda, né, hormonalmente falando, nesse período. E, é claro, esses instintos agressivos e sexuais, né, também acabam sendo uma realidade do internato, sendo uma realidade com a qual o Sérgio tem que lidar. Bom, vou dizer para vocês que essa característica mais naturalista, né, apareceu sobretudo quando ele compara os colegas aos animais. Vou ler um trechinho só aqui para a gente ir já adiantando. Os companheiros de classe eram cerca de 20, uma variedade de tipos
que me divertia. O Gualtério, miúdo, redondo de costas, cabelos revoltos, motilidade brusca e careta de símio. Careta de macaco. O menino tinha careta de macaco. Palhaço dos outros, como dizia o professor. O Nascimento, bicanca, alongado por um modelo geral de pelicano, nariz esbelto, curvo e largo como uma foice. Então, o menino tinha lá um nariz que parecia de um pelicano, ou seja, um exagero, é óbvio, né? Mas uma retratação muito zoomórfica desses meninos. Nariz esbelto, curvo e largo como uma foice. Bom, Almeidinha, claro, translúcido, rosto de menina. Faces de um rosa doentio que se levantava para ir à pedra como um vagar lânguido de convalescente. Então ele ia até a lousa, assim, sabe, meio que se arrastando. O Maurílio, nervoso, insofrido, fortíssimo, entabuada, 5 vezes 3, vezes 2, 9 fora, vezes 7. Lá estava o Maurílio trêmulo, sacudindo no ar o dedinho esperto. Olhos fúlgidos no rosto moreno, marcado por uma pinta na testa. O negrão, de ventas acesas, lábios inquietos, fisionomia agreste de cabra. Canhoto e anguloso, incapaz de ficar sentado 3 minutos. Então, a descrição que ele faz dos colegas de sala, né, é uma descrição bastante zoomórfica, comparando os meninos, né, a esses animais aí, como o pelicano, o macaco, a cabra. Essa é uma característica naturalista da obra, a comparação direta do homem com o animal, e mais do que isso, né, a gente vai ver também o instinto sexual desses meninos aparecendo aí. Aqui um crayon, né, que o Sérgio faz de um dos meninos também, e que, né, representa uma cara meio tola, né, uma cara meio de idiota de um dos meninos aí. Enfim, né, esse homem que é rebaixado, em certo sentido, ao seu universo mais instintivo, mais animal. Essa é uma característica naturalista da obra. Bom, lembrando também que esse Darwin, né, como teórico, estava trabalhando lá questões relacionadas à biologia. O Darwin não fez considerações sociais, mas outros fizeram, a partir da teoria da evolução das espécies, do Darwin, considerações do como a sociedade também sofre ou pode sofrer uma determinada evolução, um determinado processo, né, de transformação. E aí, um dos elementos, né, mais importantes desse, que ficou conhecido aí como darwinismo social. Não gosto muito dessa expressão, Darwin não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, é uma aplicação da teoria do Darwin à sociedade, feita pelo primo dele, o tal do Galton, né? Que acha que a sociedade, então, tem que eliminar os mais fracos para que a espécie evolua, né? Então, vocês já ouviram falar da eugenia, baseado muito na hereditariedade. E o Hippolyte, a teoria tainiana, como a gente diz aqui em português, a teoria do determinismo, de que eu posso, né, já a princípio, observando a cor da pele do sujeito, ou seja, a que raça ele pertenceria, observando o meio, o ambiente, sabe, a sociedade em que ele está inserido, se é uma sociedade elite, enriquecida, né, pelos privilégios, se é uma sociedade mais pobre, em que os instintos aparecem muito mais, né, frequentemente, e o momento social, uma crise, não tem emprego, eu posso já supor qual seria o comportamento do sujeito. É o tal do determinismo. Gente, vou sempre lembrar a vocês, nesse momento, que o meio influencia. O meio, de fato, em que nós vivemos, o meio social, o meio cultural, o meio familiar, é uma influência importante na nossa formação de caráter, na formação da nossa identidade. Influência. A grande questão, no entanto, é que o Taine dizia determina, o que significa dizer que se eu olhar para a pele do sujeito, eu já sei qual vai ser o comportamento dele, não vai demorar muito para que ele, enfim, faça aquilo que eu já supunha que ele fizesse. Isso é um problema, né, de interpretação da realidade. Mas muitos acreditaram nessa teoria e a gente vai ver, né, a obra O Ateneu também trazendo certos elementos deterministas, essa influência quase que determinante do meio na formação do caráter, né? E aí, outro elemento naturalista que aparece aí é a presença desse meio o tempo todo na obra, colocado como sendo um ambiente em que vão se formando esses meninos. O meio, filosofemos, é um ouriço invertido. Olha só que expressão sensacional, um ouriço invertido. O ouriço tem lá aquelas pontas todas para fora, enfim, se inverte, ele fica com todas as pontas para dentro, e este é o meio. O meio em que eu vivo, né, é um ouriço invertido,
E ele diz, em vez de explosão divergente dos dardos, uma convergência de pontas ao redor. Através dos embaraçados pungentes, cumpre descobrir o meato, ou seja, cumpre descobrir dentro do ouriço qual seria o orifício por onde eu possa sair. De passagem, ou aceitar a luta desigual da epiderme contra as puas. Ou você encontra nesse meio, que é um ouriço invertido, né, uma saída, ou você fica o tempo todo sendo ferido pelas puas, pelos espinhos. Em geral, prefere-se o meato, ou seja, todo mundo quer sair desse ambiente em que, né, tudo é agressão e violência. As máximas do diretor, a inspeção dos B10, por exemplo, eram 3 espinhos. Dentro do Ateneu, né, a inspeção dos B10, né, esse lugar rígido de controle, era um espinho que ele enfrentava. As referidas influências eram mais 2. A mocidade ia transigindo do melhor jeito com as bicadas imposições da circunstância, né? Então, ele está dizendo, no mínimo, aí que o Ateneu foi um lugar espinhoso, né, que gerou muita dor na epiderme dele. Bom, o Sérgio vê, então, no primeiro momento, esse Ateneu, quando ele, né, vê, antes de entrar no Ateneu, aquela pompa toda do fim do ano, das festas do fim do ano que ele e o pai vão juntos visitar, antes dele ser matriculado, né? Então ele vê aquele militarismo, aquela ordem, aquelas exibições da banda como um lugar maravilhoso em que o coleguismo, perdi a palavra, o coleguismo, mas enfim, o espírito coletivo, né? A ideia de construção de um ideal em que todos participam dessa construção, esse militarismo, né? O militarismo não no sentido necessariamente ruim de imposição, mas ele vê o militarismo como sendo uma ordem, né, coletiva, em que todos trabalham em nome do bem comum, da defesa de um determinado ideal. E aí ele vê, né, num primeiro momento, esse Ateneu maravilhoso. Só que quando ele, né, entra aí no cotidiano, vai vendo o que é de fato o Ateneu, ele vai percebendo que, né, o Ateneu não é exatamente aquele lugar em que os meninos, por um ideal conjunto, por uma vontade coletiva, né, exibiam, enfim, aquele espetáculo todo do fim do ano. Que aquele espetáculo, ou que a vida lá dos meninos, como espetáculo de fim de ano, era, na verdade, pela imposição do Aristarco, né? Então, eu coloquei aqui, no entanto, logo que é matriculado na Ateneu, o Sérgio se dá conta de que a ordem, a disciplina, o brilhantismo, né, militar não derivavam do espírito de solidariedade entre os meninos, mas da imposição titânica, ou tirânica, melhor dizendo, do diretor Aristarco. Aristarco era uma espécie de imperador que dizia, você faz isso, você faz aquilo, né? Se você não faz o que eu mando, eu te satirizo publicamente, né? E na perspectiva do Aristarco, esses meninos tinham que ser mesmo modelados. Coloquei aqui um texto em que o Aristarco diz o quanto ele sofre para segurar os instintos que estão aí, né, nesses meninos, o quanto ele sofre para, né, rebaixar, enfim, essa vida instintiva animal e transformar o sujeito num cidadão. Só que vejam, qual é a forma real de você transformar a pessoa num cidadão autônomo? Dando a ele a oportunidade de desenvolver-se como tal. E não dizendo o que ele deve fazer ou como ele deve obedecer uma determinada ordem. Mas Aristarco entendia, como um pedagogo ruim, que a educação deveria modelar. Né? Então, tem lá o aluno, que é uma espécie de massa sem forma, e ele deve, portanto, modelar o aluno de modo a que o aluno, seja o que o Aristarco quer. Esse é o grande problema, essa é a grande crítica, aliás, que o Raul Pompeia vai fazer na obra. O Raul Pompeia entende a educação como uma forma de você se desenvolver, né? A partir dos seus elementos, a partir, enfim, de um ideal de autonomia do sujeito, de pensamento superior. Mas o que ele via lá é que o Aristarco só modelava os alunos, né? E a educação, portanto, estava pautada no medo,
coloquei aqui, a educação do Ateneu se dava de modo autoritário, discriminatório, você é melhor, você é pior, inclusive dependendo do pagamento, que os pais faziam ou não faziam, acabamos de ver, baseado em recompensas e punições, né? Se você faz o que o Aristarco manda, você é recompensado, se você não faz, você é muito gravemente punido. Uma educação pelo medo, pela memorização mecânica, né? Novis fora, lembram, Zé? Que incentivava entre os meninos não o espírito altruísta, não o espírito de contribuição, não o espírito de construção coletiva, de autonomias que se encontram em nome de um ideal maior, mas de competição e agressividade. Ou seja, os meninos ficavam competindo entre eles para que cada um, né, fosse elogiado pelo Aristarco, não necessariamente para ser uma pessoa melhor, né? Então, eu estudo para ganhar uma nota, eu não estudo porque aquilo é importante para a minha formação, eu não percebo essa matéria como fundamental para que eu tenha um ponto de vista a respeito da realidade, né? É uma imposição, simplesmente eu abaixo a cabeça e naquela educação de memorização mecânica eu simplesmente devolvo depois com uma resposta que vai ganhar um prêmio porque ela foi correta. Correta no sentido de simplesmente reproduzir o que já foi estabelecido como verdade. Não há um pensamento. E os meninos ficavam aí nessa competição agressiva. Isso faz com que o Sérgio se sinta cada vez mais isolado, sozinho, né? Então, como se o Sérgio fosse uma espécie de guardião de outros elementos, de outras vontades, de outros sonhos sobre, inclusive, o que seria o Ateneu. E agora, nessa realidade, enfim, ele diz, bom, não me encaixo aqui. Essa inadaptação do Sérgio em relação a esse ambiente de agressividade, de competição, enfim, de obediência, né, com a qual ele não concorda. E então ele vai ficando cada vez mais isolado mesmo, se sentindo muito angustiado. E aí uma outra coisa, né, que aparece aí, relevante na obra, é o modo como um dos meninos, um tal de Franco, que tirava sempre notas ruins, é usado pelo Aristarco como uma espécie de bode expiatório. Já ouviram essa expressão, bode expiatório? É um animal lá que você usa para expiar. Você sacrifica aquele animal para expiar uma determinada culpa, para mostrar para os outros, olha, né? Se vocês não fizerem o que eu estou mandando, vocês vão também pelo mesmo caminho do sacrifício. E aí a gente vai ver que o Aristarco usava o Franco, né? Não expulsava o Franco de forma nenhuma, apesar dele ser um péssimo aluno, o Franco era maravilhosamente utilizado pelo Aristarco para dar o exemplo para os outros do quanto os outros não deveriam ser, né? Então, o Franco é um aluno aí o tempo todo satirizado pelo Aristarco. O Aristarco fazia todos os dias uma leitura, sabe, das notas dos meninos anteriormente. Eu fazia todos os dias de manhã, né? Pegava o livro de notas, não só notas dos alunos, mas também sobre o que aconteceu no dia anterior e relatava para os alunos, né, que mais uma o Franco, né, aprontou, foi quase pego urinando lá no poço onde os nossos empregados lavam a louça, e aí os meninos no refeitório comendo, tá certo? Imaginando o Franco, né, urinando lá naquele poço em que essa mesma louça fora lavada. O Aristarco garante que ele foi flagrado antes de urinar, mas vejam, os meninos, obviamente, vão, depois dessa vexação pública do Franco, né, continuar martirizando o Franco, satirizando o Franco, batendo no Franco, e ele vai ser convenientemente utilizado pelo Aristarco como um bode expiatório, né? E aí a gente vai ver que, na perspectiva do Aristarco, né, os instintos, aquilo que é propriamente, né, a dita massa amorfa, tem que ser mesmo controlados, regulados, reprimidos. E o Friedrich Nietzsche, já ouviram falar desse grande filósofo, né, do final do século XIX também, vai dizer, no entanto, muito diferentemente, que o castigo doma o homem, mas não o torna melhor. Ou seja, você pode, diante de um comportamento socialmente inaceitável, castigar o sujeito. Pode domar o sujeito, mas não faz com que esse homem se torne melhor. A única forma de você melhorar o sujeito é trazer circunstâncias, né, para que ele mesmo faça uma análise autônoma do quanto aquele comportamento foi prejudicial, não só para ele, mas para os outros. Ou seja, que você incentive não a competição entre as pessoas, mas a empatia.
Ou seja, quando eu faço alguma coisa individualista, quando eu faço alguma coisa egoísta e não estou nem aí para o outro, eu faço, obviamente, alguma coisa que a sociedade rejeita. Mas se eu tenho um pensamento não de competição, de agressão, de vingança, um pensamento altruísta, de, enfim, que todos vivam melhor, é óbvio que, né, eu mesmo vou, a princípio, domar a minha agressividade para que essa agressividade não prejudique ninguém, nem a mim, nem ao outro. Então, diferente do que o Sérgio gostaria que fosse a educação, o Sérgio quer que a educação seja, enfim, motivadora da autonomia de pensamento, e não essa coisa dominadora dos instintos, né? E aí o Nietzsche, né, tem essa perspectiva sensacional que, na verdade, a punição só melhora o punidor. Estou até fazendo um pequeno silêncio aqui, né, para a gente pensar mais profundamente essa frase do Nietzsche, sensacional. A punição melhora o punidor. Quando alguém faz alguma coisa e é punido por alguém. O Aristarco puniu o Franco, por exemplo. Quem melhorava? O Franco? Não. O Franco continuava na agressão, no ódio. Muito pelo contrário, o Franco vai, né, sempre tentar se vingar, fazendo mais uma, né? Enquanto Aristarco, é óbvio, aparece como sendo o detentor da ordem, da moral, da correção. Então, quanto mais ele humilhava o Franco, mais ele se propunha como sendo o excepcional diretor maravilhoso de uma instituição magnífica. Então, a punição não serve para melhorar o punido, serve para enaltecer o punidor, que se sente superior àquele que ele pune. Bom, vamos ver outra realidade que, né, deixa o Sérgio muito preocupado em relação ao que acontece lá no Ateneu. É aquilo que o Rabelo, um amigo dele, né, um sujeito mais quieto, tal, mas que um dia resolve, um colega, na verdade, resolve falar com o Sérgio e diz, olha, um conselho. Então, o Rabelo falando com o Sérgio. Vou mostrar para vocês já, inclusive, o crayon que o Raul Pompeia faz dessa cena, né? O Rabelo conversando com o Sérgio, né? O Rabelo de óculos escuros, inclusive, e o Rabelo está lá dando um conselho para o Sérgio. Está dizendo o seguinte, bom, desculpem, antes. Olha, um conselho. Faça-se forte aqui, faça-se homem. Os fracos perdem-se. Isso é uma multidão, é preciso força de cotovelos para romper. Não sou criança nem idiota, vivo só e vejo de longe, mas vejo, não pode imaginar. Os gênios fazem aqui dois sexos, como se fosse uma escola mista. Os rapazes tímidos, ingênuos, sem sangue, são brandamente impelidos para o sexo da fraqueza. Entendido no século XIX, o século da fraqueza como sendo o sexo feminino. E o Rabelo está dizendo, faça-se homem, seja forte, porque aqui os gênios dos meninos fazem dessa escola uma escola mista. Tem meninos, e tem meninos, meninas. E eis que os mais fracos são rapidamente impelidos ao sexo da fraqueza, ou seja, os mais fracos, aqueles que são mais tímidos, são jogados para o sexo, né, feminino. Sem sangue, são brandamente impelidos para o sexo da fraqueza, são dominados, festejados, pervertidos como meninas ao desamparo, quando, em segredo dos pais, pensam que o colégio é a melhor das vidas, com o acolhimento dos mais velhos, entre brejeiro e afetuoso, estão perdidos. Os mais velhos, na verdade, não ficam recebendo esses meninos mais novos como amigos, colegas. Não, eles fazem outra coisa com os mais novos. Faça-se homem, meu amigo. Comece por não admitir protetores. Ia por diante Rabelo com os extraordinários avisos. Então, o Rabelo está dizendo, Sérgio, não admita protetores. Os protetores, esses, em geral, meninos mais velhos, vão fazer você de menina. Bom, o Sérgio chega, então, a essa conclusão, era assim o colégio. Que fazer da matalotagem, ou seja, daquilo que ele levou como esperança para dentro do colégio, os meus planos? Onde meter a máquina dos meus ideais naquele mundo de brutalidade que me intimidava como os obscuros detalhes e as perspectivas informes, escapando à investigação da minha inexperiência? Qual o meu destino naquela sociedade que o Rabelo descrever, horrorizado com as meias frases de mistério, suscitando temores indefiníveis, recomendando energia para, como se coleguismo fosse hostilidade? Então, ele diz, eu tô achando, né, que aqui os meninos são todos colegas, e o Rabelo vem me dizer, não, os meninos, né, não são colegas, eles são aproveitadores, abusadores. Coleguismo aqui é hostilidade, Sérgio. E o Sérgio agora, muito angustiado,
vai não conseguir dormir, vai ficar muito perturbado com tudo isso, e a gente vai percebendo que o Sérgio, portanto, nessa percepção que ele tem do colégio, está pensando, obviamente, que o Ateneu devia ser outra coisa, não aquilo que ele está vendo, né? Ele pensa que o Ateneu devia ser coleguismo, devia ser... Então, essas ingenuidades de criança vão caindo por terra. Bom, não vou ler o texto todo, vou dizer só para vocês que os trechos todos que nós lemos aí, né, vem trazer para a gente também uma reflexão sobre a linguagem. Vocês viram que a linguagem do Ateneu não é fácil. É uma linguagem cheia de preciosismos, que a gente chama, né, palavras de dicionário, que não são coloquiais, não são cotidianas, nem do próprio Raul Pompeia. Rebuscamentos linguísticos, né, construções sintáticas mais complexas, muito particulares do próprio Raul Pompeia, e essas construções, né, sintáticas mais complexas, elas configuram aí justamente um afastamento da língua comum, da língua cotidiana, né? Então, o Machado de Assis chega a dizer, inclusive, o Raul Pompeia escreve lá do jeito muito dele, né? Machado, lendo o Raul Pompeia, fala assim, nossa, o Raul Pompeia escreve de um jeito muito dele, que não é um jeito, enfim, né, que você vê cotidianamente das pessoas falando, ou mesmo às vezes escrevendo. E o Raul Pompeia vai dizer que o Machado de Assis escrevia, né, como um narrador diminuído. Mas assim, Machado diminuído, sim, porque para o Raul Pompeia, aquela forma mais clara, assim, do né, narrador lá em Machado de Assis, era uma coisa, né, diminuída em relação a essa arte, né, que devia ser uma arte robusta em termos de organização linguística, é uma força aí na expressão muito pessoal, subjetiva, de como você vai encontrar uma solução para aquilo que você está tentando dizer. Enfim, eu acho que vocês já entenderam, né? Que tem, no entanto, essa riqueza, né? Que a gente reconhece em Raul Pompeia, essa riqueza muito particular dele como um criador plástico, né, da língua, mas isso, obviamente, dificulta bastante a linguagem. A gente acaba encontrando em Machado de Assis um narrador, tudo bem, pode ser diminuído, mas, nossa, que delícia que é Machado de Assis às vezes, né? Me lembro que recentemente, né, vocês devem ter aí tido contato com a obra do Machado, o Quincas Borba, né? E aí, em algumas passagens do Quincas Borba, né, a dona Fernanda conversando lá com a Maria Benedita, a sobrinha dela, eu tenho a impressão de que eu estou ouvindo, né, duas pessoas da minha casa, duas tias conversando, uma coisa espetacular, né? Como o Machado consegue trazer muito para a nossa realidade, né, a expressão, mas que o Raul Pompeia achava diminuir, né, a língua, diminuir a robustez, né, da expressão. De qualquer forma, vocês entendam aí, né, esses preciosismos quase barrocos, uma coisa assim complexa, como se fosse o Antônio Vieira, lá do século XVII, padre Antônio Vieira no Barroco, escrevendo. Bom, em termos de estilo, enfim, a gente pode sintetizar que a obra do Raul Pompeia, né, tem essa escrita entre um intenso subjetivismo que se expressa na própria língua, muito criada a partir da organização mental, psicológica do próprio Sérgio, ou Raul Pompeia, esse estilo subjetivo, muito pessoal dele, nervoso, angustiado, né, até um pouco deformado às vezes, e o compromisso realista na retratação da vida, ou seja, ele está tentando retratar uma determinada circunstância do internato, mas usa uma linguagem subjetiva, provavelmente pela própria impressão carregada de emoção, carregada de subjetividade angustiada do próprio Raul Pompeia ou do Sérgio em relação ao que conta na adolescência, né, sobre a adolescência dele. Esse aqui é o Ateneu, né, o crayon, ou o desenho que o Raul Pompeia faz do Ateneu. E lembrando que Ateneu, né, o nome do colégio do Aristarco, Ateneu, vem de Atenas, né, vem da Grécia Antiga, ou seja, esse lugar público dedicado à deusa Palas Atena, a deusa Minerva para os romanos, que era a deusa da sabedoria e das artes. Então, vejam, te convidam para entrar no Ateneu. Você fala assim, uau, sabedoria, arte, coleguismo, né? Só que não. E aí, vocês imaginem, né, a dificuldade que o Sérgio teve
de ter sido iludido, né, de entrar num ambiente maravilhoso, um ambiente de muita cultura, sabedoria, arte, crescimento, coleguismo, altruísmo, pedagogia, né, do desenvolvimento, da autonomia, e o contrário daquilo que ele vai encontrar, de fato, no Ateneu. Daí, ao contrário do que esperava no Ateneu, Sérgio passa a viver sufocado por uma educação impositiva e tirânica, né? Vamos lembrar também que alguns críticos dizem que o Ateneu, nesse retrato, né, meio pessimista que ele faz da educação no Brasil e das circunstâncias aí da organização do Ateneu, né, pelo Aristarco, parece mesmo ser uma crítica ao sistema monárquico brasileiro. Lembrando que o autor, Raul Pompeia, é um abolicionista vivendo ainda no Império Dom Pedro II. Então, a crítica que ele faz ao Ateneu, a figura que ele constrói como sendo do Aristarco, é, no fundo, o Brasil e o Dom Pedro II, né? Ou pelo menos o sistema, né? Muito criticado lá pelo republicano, que pede, né, um pensamento mais burguês, um pensamento mais de autonomia, de construção coletiva, e não de obediência cega, submissa de vontades do imperador. Então, o Ateneu é uma obra escrita na letra antimonarquista do autor, do Raul Pompeia, né? Defensor ferrenho do sistema republicano de governança. Do latim res publica, ou seja, a coisa pública, o que significa justamente aquilo que diz respeito aos interesses de todos como cidadãos, e não aquilo que diz respeito só ao interesse do monarca, né? O sistema republicano tem a coisa pública, o interesse de todos prevalecendo na governança, ok? Então, para a gente entender qual a diferença entre república e monarquia, né, na perspectiva do Raul Pompeia, né, que vive um Brasil monárquico e está desejando um Brasil republicano. E aí vai acontecer que nessa decepção que o Sérgio tem em relação ao Ateneu, né, há um momento de alívio, de respiro, quando ele vê lá um professor que, né, há um ciclo de palestras no Ateneu e uns professores são convidados para fazerem palestras, são palestras às vezes muito movimentadas por opiniões e tal, mas aí nas palestras do Dr. Cláudio, né, vai haver aí uma espécie de adesão do Sérgio e do Raul Pompeia a essas ideias. O Dr. Cláudio, nesse sentido, parece mais também um alter ego, um outro eu do próprio Raul Pompeia, como se ele, né, usasse o Dr. Cláudio dando palestra lá no Ateneu para falar das próprias ideias dele, Raul Pompeia adulto, lá com 25 anos. E aí, o que o Raul Pompeia vai dizer aqui? Os nossos instintos não são necessariamente ruins, eles não precisam ser modelados. Muito pelo contrário, o nosso instinto tem que ser usado para que a gente ganhe força, né, e transforme o mundo. Essa é uma ideia nietzschiana, isso é que a gente chama de recuperação dionisíaca, né, da força dos instintos, abatidos aí pela corrupção da ordem hipócrita. Essa ideia da prevalência dos instintos, né, que não são reprimidos, mas são usados como energia vital para a transformação, essa ideia vai aparecer nas conferências do Dr. Cláudio. E isso, obviamente, né, entusiasma o Sérgio, e ele vai dizer que a conferência do Dr. Cláudio foi subversiva. Né? Então, vocês entendam que naquele ambiente do Ateneu, é óbvio que uma palestra que dizia que os instintos têm que ser usados e não reprimidos, né? É uma subversão, é uma outra lógica, é uma outra ordem. Né? E aí ele vai falar da arte, vai falar, enfim, né, de como a evolução vem pedindo mesmo para que o homem, né, ao invés de, como já aconteceu, religião, política, né, só reprimir os instintos, que esse homem vai se tornar, na verdade, diferente, superior quando usar os instintos. Vou dar um exemplo para vocês. Bom, a inveja. A inveja é instintiva, né? Podem reparar, quando você sente inveja, já sentiu, não tem nem como... Não... Se você, não vou sentir inveja, já sentiu, já está sentindo, né? Tanto que está dizendo, não vou sentir, porque já sentiu. Ou seja, né, a inveja é instintiva, está ligada ao instinto de sobrevivência. Se alguém tiver que ganhar alguma coisa, uma recompensa, quem vai ser? Eu. Eu vou até mostrar uma coisa assim, é rapidinho para vocês, mas é uma coisa sensacional, eu preciso mostrar para vocês. Eu não sei se vocês já viram 2 minutinhos aqui de uma cena espetacular. Se vocês colocarem no YouTube... droga, não deu para reproduzir. Será? Não.
Bom, coloquem no YouTube, então. Deixa eu ver se eu consigo abrir por outra forma aqui. Coloquem no YouTube 2 macacos pagos desigualmente. Ah, agora sim. Primatas da Universidade de Emory, nos Estados Unidos. Ele fez um experimento com 2 macacos prego, que são pagos de forma desigual. Os macacos gostam muito da uva. A uva é o alimento preferido deles. E eles não gostam muito do pepino. E aí esse experimento foi feito pelo cientista, né, para saber como ficava, qual era a reação deles quando eles eram pagos desigualmente. O estudo consiste na cientista dar uma pedra para ele, ele devolve a pedra e recebe como recompensa um alimento. Né? Aí na imagem você pode ver, o macaco da esquerda vai receber o pepino e o da direita vai receber a uva. Né? Essa imagem paralisada. Agora vamos ver a reação do usado. Deu a pedra, ele recebeu de volta, ganhou o pepino. Deu a pedra, da direita, ele recebeu a pedra de volta, ela dá a uva. Né? Aí ele viu que ganhou a uva. Agora ele vai na pedra, devolve rapidinho e ganha o pepino. Ela dá a pedra, ele devolve, devolve e ganha a uva. Aí da esquerda. Ele pega a pedra, aí ele vê se tem alguma coisa errada, bate a pedra, hesita em devolver, devolve e ganha o pepino. Ele nem come mais o pepino. Aí da direita pega a uva, a pedra, ganha a uva. Agora vamos passar esse vídeo para frente para mostrar para os políticos por que a gente está tão revoltado assim nas ruas, né? Um abraço. Bem, eu acho que deve ter ficado claro para vocês, né, de que este dado instintivo, digamos assim, né, está aí presente Ih, agora eu vou ter que passar lá para diante. Vamos ver aqui. Esse dado instintivo está muito presente nessa ação do macaco, né? O macaquinho lá, quando vê que recebeu desigualmente, né, a recompensa, ele joga lá a uva, joga o pepino na pesquisadora. E, obviamente, tem aquilo que a gente chama, né, de inveja. O outro está recebendo uva e eu estou recebendo pepino. Então, né, essa circunstância que é muito da nossa natureza, né, que a gente vê, obviamente, neste animal, e que está muito ligado à nossa própria natureza animal. O que eu preciso fazer? Bom, dentro de uma pedagogia adaptativa, que a gente chamaria modeladora, né? Então eu tenho que reprimir esse instinto e transformar numa outra coisa, nem transformar, na verdade, só reprimir e fazer com que o indivíduo use uma máscara social de representação de que está obedecendo à sociedade. E aí o Sérgio tem uma outra perspectiva, né? O Sérgio, nessas conferências do Dr. Cláudio, ele vai perceber que a ideia, basicamente, não é modelar e reprimir o instinto, né? Mas é pegar esse instinto e transformar, como eu estava dizendo para vocês, em uma outra coisa. Bom, se a inveja é instintiva, eu tenho 2 soluções. Uma delas, por exemplo, é me mobilizar. Né? Eu vejo que o outro está sendo recompensado de forma diferente, então eu vou tentar fazer com que eu também mereça uma recompensa que ele tem. Então eu vou estudar, eu vou me desenvolver, eu vou trabalhar, né, para que alguma coisa aconteça para eu ter a mesma recompensa. Claro que nós vivemos um mundo injusto, as coisas não funcionam assim tão facilmente. Mas, de qualquer forma, a inveja pode ser mobilizadora. Mas a inveja também pode ser muito destrutiva. Quando você dizendo, bom, eu não tenho, mas ele tem, então ele também não vai ter, eu vou destruir o que ele tem. A inveja, né, ela é entendida sempre, historicamente, na própria ideia da religião, do catolicismo, a inveja é entendida sempre como negativa, como alguma coisa que tem que ser reprimida. E aí, não, né? A inveja ela pode ser mobilizadora e é só assim, né? Ajudado pelo próprio instinto que o indivíduo vai se desenvolver. Essa é a perspectiva nietzschiana, essa é a perspectiva que a gente vai encontrar aqui também nas conferências do Dr. Cláudio.
E, portanto, né, a educação não deve reprimir, a educação deve potencializar. Olha só que diferença, né? E essa ideia de potencializadora da educação vai ser o modo como o Sérgio, adulto, já entende a desgraça que foi para ele a passagem no Ateneu do Aristarco, né? Ele diz lá, o critério, esse é o Dr. Cláudio dizendo, o critério inconsciente do instinto é o guia da adaptação. O instinto não é ruim, guiou a nossa adaptação. O esforço da vida humana, desde o vagido do berço, desde quando a gente nasce, né? Até o momento, ou até o movimento do inferno, no leito de agonia, buscando uma posição mais cômoda para morrer, é a seleção do agradável. A gente sempre vai buscar uma forma de viver uma vida mais confortável, viver uma vida melhor. Esse é um guia fundamental, né, do instinto que busca sempre o conforto, o prazer, aquilo que nos facilita a existência, não o contrário. Agora, seria justamente a educação impositiva, a punição, o contrário disso. Ao invés de você buscar, né, o desenvolvimento pela formação mais integral do indivíduo, você fica aí tentando reprimir, tentando cortar dele aquilo que ele tem de melhor, às vezes, que é justamente o instinto mobilizador para a vida, né? Bom, vamos avançar, senão a gente não continua. Ele vai dizer morte aos fracos, né? O Dr. Cláudio diz morte aos fracos, alçando a bandeira negra do darwinismo, espartando a civilização, marcha para o futuro, impávida, temerária, né? Calçando aos pés o preconceito artístico da religião e da moralidade. Sobrevive, porém, o poema consolador e supremo. Ou seja, há essa tentativa de desenvolvimento sempre, né, com um calçado que impede o desenvolvimento, ou seja, religião, moralidade. Mas o poema, o ideal, né, da gente conseguir se desenvolver autonomamente, com espírito altivo, superior, é uma coisa que não morre nunca, é imorredora. Nesse sentido, quando ele diz morte aos fracos, né, vamos dizer que é o Raul Pompeia dizendo morte ao império, né? Esses fracos de caráter, morte, portanto, ao sistema educacional falido que ele via lá no Império e na perspectiva do Aristarco. Beleza? Gente, já falamos que o microcosmo aí, né, é o Ateneu da sociedade. Uma vez o Dr. Cláudio, nas suas palestras, né, subversivas, revolucionárias, diz que, olha, é isso mesmo, o Ateneu é um lugar que você imaginava até maravilhoso, mas é da corrupção, aqui você tem espionagem, adulação, humilhação, a intriga, a maledicência, a calúnia, a opressão, o favoritismo, você tem tudo isso. Mas aí o Dr. Cláudio diz, mas tudo isso é o que vai formar você, né, para a vida na sociedade, porque a sociedade está cheia disso. Então, que bom, né, diz o Dr. Cláudio, que o Ateneu não seja uma ilusão, que o Ateneu seja a vida como ela é, né? Ele diz, tanto melhor é a escola da sociedade, ilustrar o espírito é pouco, temperar o caráter é tudo. É preciso que chegue um dia a desilusão do carinho doméstico. Um dia tem que chegar mesmo, a desilusão daquele mundo de útero, né, em que a gente vivia, e a gente tem que encarar a realidade da sociedade. Toda a vantagem em que se realiza, ou em que se realiza o mais cedo. A educação não faz almas, exercita-as. E o exercício moral não vem das belas palavras de virtude, mas do atrito com as circunstâncias, né? Então, coloquei aqui, olha, para Sérgio, a educação não deveria ser assim, né? Dessa maneira, corruptora. Mas foram as adversidades que, contraditoriamente, formaram seu caráter de homem superior e autônomo. Ou seja, o Sérgio tem uma consciência de que ele só é cético, crítico em relação à educação que ele teve, porque ele se formou nessa educação. Então, essa educação, ainda que seja pelo exemplo contrário, acabou dando para o Sérgio uma libertação da própria educação corrompida, né, ou perversa que ele experimentou lá. Então, nesse sentido, pelo fato do Sérgio reconhecer que nesse trabalho de memória, nesse trabalho de sondagem interior, de reformulação, de transmutação, enfim, de opiniões, o Sérgio se formou como uma pessoa mais sólida, autônoma, né? de pensamento mais amplo. Então, o Sérgio, experimentando a corrupção, o despotismo, o autoritarismo, a solidão, muito ou mais fortificou sua crítica, seu ceticismo, sua conduta pautada na ética e no humanismo. Então, às vezes, a gente tem mesmo essa sensação. Você diz assim, pô, você
precisava ter passado por isso, coisa horrível, né? Mas, assim, o que você é hoje só é porque você passou por aquela circunstância, por mais difícil que ela tenha sido. Então, a gente, claro, lamenta ter passado por circunstâncias difíceis, mas a gente também reconhece que foram as circunstâncias, às vezes, muito difíceis que formaram o nosso caráter, formaram o que nós somos hoje. E aí o Raul Pompeia, né, contemporâneo dos simbolistas também, já no final do século, aí vão aparecendo os poetas simbolistas, contemporâneo do Cruz de Souza, que dizia lá, a dor espiritualiza. A dor torna o indivíduo mais espiritualista, né? E nesse sentido, pelo aprimoramento pessoal, pela ideia de sondagem interior, por, né, enfim, aprimoramentos pessoais, a gente também vai encontrar no Ateneu elementos simbolistas. Daí que estamos, hein? Estamos aí com o Ateneu como uma obra do realismo-naturalismo, mas que também tem elementos impressionistas e elementos simbolistas, né? Na sondagem interior e no sujeito que se transforma, né? Que tem uma alma transformada, às vezes, até pela adversidade. Isso é muito típico da literatura simbolista, que sempre falava do melhoramento dos indivíduos, né? Da espiritualização dos indivíduos. E aí vamos para mais uma curiosidade, eu acho que bem interessante, quando a gente vai à consulta do sentido dos nomes, né? Lembra aqueles nomes motivados, como, por exemplo, Aristarco, de Aristo, nobre. A gente vai encontrar Sérgio como uma provável origem etrusca e que significa guardião, ou seja, aquele que protege. O Sérgio, que na narrativa é o desprotegido, né? Aparece aí, na verdade, como sendo aquele que guarda os valores, né? Altos, guarda os valores humanistas, altruístas, empáticos, né? E que, apesar de experimentar todo o Ateneu como contrário, né, dessa afirmação humanista, empática, civilizadora, ele é o guardião dessa palavra, ele é o guardião dessa ideia, né? E é justamente saindo do Ateneu que agora, escrevendo a obra, ele vai propagar essas ideias revolucionárias e, como ele mesmo dizia, subversivas, como eram as palestras lá do Dr. Cláudio, né? Então, é o guardião dos grandes ideais iluministas, burgueses, portanto, né, resultantes da força da transformação do mundo pela inteligência, pelo esclarecimento. Ele é uma espécie de bastião, né, última resistência mesmo de um pensamento jacobino e burguês num país monárquico e escravista. Então, sabe aqueles né, ventos da Revolução Francesa, o jacobinismo, né, essa luta contra as monarquias que chega também ao Sérgio, ao Raul Pompeia, e aí ele vai lutar contra essas mentalidades tristemente dependentes e submissas, que são mentalidades formadas aí a partir da ideia do sistema monárquico, né? Pedindo, obviamente, a revolução, a transformação republicana da sociedade. Beleza? Bom, agora sim, vamos lá, não sei se vocês aguentam um pouco mais, não sei se eu troco já a aula, mas eu acho bom, eu vou trocar mais uma vez a aula e fica esse terceiro momento só para a gente rememorar a história do Ateneu, né? Começaria aqui como crônicas de saudades ou as reminiscências da lembrança lá do Sérgio sobre o que aconteceu. Então, fizemos uma discussão sobre o contexto da obra, as características, né, dessa obra dentro do contexto lá da cultura do final do século XIX, realismo, naturalismo, impressionismo, e a gente vai ver também uma outra característica que aparece aí daqui a pouco, mas vou encerrar para a gente, né, fazer uma próxima aula só com a história do Ateneu, aquela história que o Sérgio conta, de forma mais linear agora, beleza? Porque fizemos uma discussão sobre, né, o que o Sérgio vê, como ele vê o Ateneu, ou toda essa experiência que ele viveu no Ateneu. Mas não contei para vocês ainda a história mais linearmente. Vamos para a próxima aula, então, encerrando essa e abrindo uma próxima.